Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, estejam em casa, estejam se cuidando. Vamos para mais uma aula? Hoje nós vamos falar de ondas. O que está acontecendo? Olha, um apagão. Que é isso, gente? O que está acontecendo? Que som é esse, gente? O que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Que luz forte? Que vem a ser isso? Qual é a relação que a gente pode estar fazendo com nosso conteúdo? Quando falamos em ondas, nós encontramos várias maneiras de ondas no nosso dia a dia. E cada uma delas se comporta de uma maneira diferente. E nós precisamos compreender elas. Então agora, nosso conteúdo, ele é muito prático. E ele vai fazer com que vocês entendam com essa praticidade, porque é algo que vocês gostam, que venha estar ligado com música, com som, com tipo de som, com raios luminosos, porque onda não está ligado apenas ao nosso sentido de ouvir, onda está ligado também à nossa percepção visível e audível. Mas o nosso visível nem sempre também vai estar ao nosso alcance, porque nossos olhos trabalham com uma certa frequência, digamos assim, com uma certa regularidade. E quando os níveis dessa frequência se encontram acima ou abaixo do ideal para o olho humano, a gente não enxerga. Mesma coisa acontece com o som. Quando ele se encontra acima ou abaixo de uma determinada frequência, nós não ouvimos. Alguns animais ouvem mais do que nós. Então, nós conseguimos fazer esse trabalho de ondas observando pequenas coisas nossas do dia a dia. Então, esse início, só para vocês perceberem alguns efeitos e algumas situações que a gente tem o conceito de onda e a gente pode estar trazendo para a sala de aula. Tudo bem? Então, começamos a nossa apostila na página 33. Hoje o nosso assunto é ondas. Se liga nessa, vamos lá, né? As ondas estão presentes nos sons que escutamos, no calor que sentimos. Como assim no calor? Como que tem a ver uma onda com o calor quando sintonizamos um rádio ou uma TV? Hoje com menos intensidade, mas logo que iniciou a internet era via rádio, né? Então a gente tinha que muitas vezes torcer para que nada acontecesse com a questão de satélite, para a gente poder ter uma melhor visualização de TV, de rádio, a sintonia, né? Para ser mais preciso o que a gente queria no momento. Quando a gente trabalha com micro-ondas, vamos ver aqui, ó. Quando a gente trabalha com micro-ondas,
O próprio nome já sugere para nós estamos falando de micro-ondas, ondas pequenininhas. O que essas ondas, como que elas se comportam dentro desse aparelho chamado de micro-ondas, né? Então, isso também faz parte do nosso conteúdo a partir de agora. Nós temos a imagem aqui de uma mão numa radiografia, tá? Também é feita através de ondas de raio-x, né? Então, como que se comporta a questão do raio-x? Quais são os materiais que ele ultrapassa, que ele não ultrapassa? Quando nós falamos de sintonia de rádio, então nós temos as duas classificações entre AM e FM. Qual é a diferença entre essas duas frequências, né? Então a gente vai compreender qual é de longo alcance, qual é de menor alcance e como ela se processa, tá? Até mesmo uma pequena bacia com água, podemos dizer assim, uma lagoa, quando a gente joga uma pedra na água e ela começa a fazer aquela ondulação circular, né? Essa ondulação, se ela tem apenas um movimento, eu joguei uma pedra e parei, ela se chama pulso, tá? Então tem um pulso de vibração, mas a partir do momento que eu solto consecutivamente várias pedras no mesmo lugar, né? Ou eu tenho uma bacia com uma goteira ou uma torneira pingando consecutivamente, repetições de períodos, eu tenho uma onda, tá? Então a gente consegue visualizar a onda em várias situações. Só que nós precisamos também compreender o conceito de ondas. Então pega aí um marca-texto ou uma caneta e anota e destaca esse parágrafo que a gente tem aqui na página 33, que ele é bem importante para nós, tá? Nós vamos estar trabalhando com ele com bastante intensidade. As ondas são perturbações que se propagam em um determinado meio. Por isso, pode ser notado quando uma pedra é atirada na água. Ela causa uma perturbação na água e isso faz uma onda se propagar na água. Então, observando o desenho, ele vai fazer um movimento, vai fazer as pequenas ondulações, tá? Então, nós vamos provocar ondulações. Nós vamos classificar ondas também. Então, esse tipo de perturbação nós vamos descobrir mais adiante se ela é longitudinal, se ela é transversal, tá? Então, nós vamos estar classificando ela nas próximas aulas pela frente, tá ok? Então, marque aqui então que ondas são perturbações que se propagam em um determinado meio. Por ser um conteúdo de fácil compreensão, o conteúdo de ondas, tá? Ele também é muito cobrado. Então, tem se feito alguns estudos com relação a vestibular e Enem, né? Do Enem, das 45 questões de ciências naturais, em média 15 são de física, e dessas 15, mais um parâmetro de mais ou menos 20%, ela se destina a conteúdos de ondas, tá? Por quê? Porque ele é muito interpretativo, ele sugere que você entenda cada um dos conceitos que nós vamos ver a seguir. E as fórmulas que são usadas aqui para comprovação de cálculo de ondas, elas não são difíceis, elas são de fácil compreensão, tá? Então vocês vão gostar sim do conteúdo de agora em diante. Espero que vocês gostem, que vocês possam aproveitar ao máximo ele, tá ok? Então, o que nós podemos ter como um conceito de algo que sempre você vê assim, questão, olha, não digo 100%, mas 75% em média de uma questão de física, de parte de ondas, fala sobre esse parágrafo que vem agora, tá? Ele ou é verdadeiro ou falso, ou pede para justificar. Ele sempre traz essa informação de propagação de ondas, tá? Então, destaquem também, ele se torna bem importante para vocês aqui, tá ok? Vamos compreender ele, vamos fazer essa anotação, ó. Quando as ondas se propagam em um meio, então as ondas precisam de um meio para se propagar, tá?
nós vamos classificar elas e vamos ver qual que não precisa do meio para se propagar, tá? Elas transportam energia e quantidade de movimento. Então, tudo que a gente for trabalhar que vá fazer esse movimento aqui, tá? Nós vamos estar trabalhando com ondas, essa movimentação. Mas nós precisamos entender que, como ela transporta energia, ele não transporta matéria, ele não transporta massa. Então, eu não consigo transportar alguma coisa fazendo esse movimento. Esse aqui é bem visível, mas imagine um feixe de luz. Se eu colocar aqui um feixe de luz, imagine esse feixe de luz aqui se transportando alguma coisa. Ó, não tem, tá? Então, a gente sabe que está aqui um feixe de luz, nós temos ondas luminosas aqui, mas ele não vai transportar energia. Então, nós precisamos já ter de antemão, né, entender que não há esse transporte da matéria. A matéria não vai ser transportada por meio de ondas, ok? O som, você está ouvindo, ó. Tá transportando alguma coisa até meu sentido da audição? Não tá. Então eu não consigo transportar água, farinha, não vai transportar, tá? Então nós temos essa relação aí, tá ok? Isso pode ser visto quando um pato de borracha é colocado para flutuar em um recipiente com água. As ondas produzidas na superfície da água passam pelo pato, produzindo nele um efeito de oscilação. Vai fazer esse movimento aqui, ó. Mas ele permanece no lugar. Então ele não vai correr junto, ele não vai ir junto. Não é uma onda de surf, né? Você vai surfar ela e você está vindo com a velocidade e vai ser impulsionado. Ali é um outro trabalho, aí nós temos uma outra relação, tá? Na água só vai fazer esse movimento, não vai ter nada contra. O pato não vai sair andando, independente do movimento da onda, ele indo ou vindo, ó, pelos desenhos aqui, ele indo ou vindo, independente dele, ele vai permanecer no mesmo lugar, não vai sair para ir para lado nenhum, tá ok? E quando uma fonte produz uma onda, a energia da fonte é transferida para a onda integralmente, caso não haja absorção do meio onde ela irá se propagar. Então, como assim, prof? Nós sempre vamos estar falando do movimento de uma onda, tá? E algum anteparo. Então, vai ter aqui, por exemplo, vou pegar esse aqui mesmo, ó. Peraí. Ó, eu tô segurando, esse aqui é meu anteparo. Esse aqui é o movimento que eu vou fazer, ó. A minha onda vai fazer isso aqui. Ela vai vir, ó, vai movimentar, vai vir até aqui. E se ele absorver todo o movimento, vai parar. Pode acontecer dele fazer, não absorver e retornar. Eu faço isso aqui, a onda vem e volta para minha mão, tá? Que é o que vai acontecer na maioria dos desenhos que vocês vão ver pela frente aqui, tá ok? O que nós conseguimos estar trabalhando quando a energia dessa fonte é transferida para a onda integralmente, então a energia da minha mão se transfere para a onda, tá? Nós dizemos que nós temos uma potência aí, tá ok? Peraí, pronto, certo? E essa potência, ela vai ser representada pela letra P, tá? E ela é para nós a razão entre a energia. Então, nós vamos ter uma energia dentro desse movimento, dividida, né? Por isso que fala sem razão, dividida pelo intervalo de tempo. Então, esse tempo é o tempo que ele gasta para fazer esse espaço, essa área que a gente tem como base. Se nós estamos falando de um salão, se nós estamos falando de uma sala, nós estamos falando de um quarto, nós estamos falando de um escritório, tá? Então, depende da área em que ele está sendo produzida. Imaginem você pegar o som do celular, colocar o fone de ouvido e você escutar ele. Potência máxima para você, nesse espaço que você está com o fone e o som está muito alto. Agora, eu pegar o mesmo celular, ligar na mesma potência dele, dentro de uma sala de aula,
Lembra quantas vezes a gente foi, ou vocês já escutaram em sala de aula, alguma música pelo celular de alguém que tem que fazer aquele silêncio absoluto, né? Então, a área do espaço interfere em questão de potência também. Assim como a dimensão com que ele é trabalhado, os materiais com que é confeccionado desse lugar também sofre essa interferência, tá? Que é chamada de acústica. Então, dependendo da acústica, você vê conjuntos musicais, por exemplo, que quando gravam em estúdio tem um som maravilhoso. Aí quando ele é contratado para fazer um show ou um baile, né? Pode ser num salão, mas ele é amplo, ou com entradas de ar, quando é aqueles galpões, né? O som fica totalmente diferente, parece que não tem nada a ver com aquilo que você contratou, né? Principalmente quem trabalha com essa questão de som aí, tá ok? Então, quando nós falamos de potência, tá? Potência de uma onda, nós vamos fazer a energia dessa onda, sempre vai estar mostrando para vocês, tá? Dividido pelo intervalo de tempo. Outra situação que eu já antecipei para vocês é a intensidade dessa onda, né? Então, a intensidade está diretamente ligado à questão da amplitude da onda ao quadrado. Então, o que nós vamos estar trabalhando? Essa questão da amplitude é essa relação mesmo, é a frequência que a onda sofre. Nós já vamos ver no desenho, página seguinte, o nome das partes da onda, quem é crista, quem é vale, onde está a amplitude, o que é essa amplitude. Então, quando nós falamos em intensidade, está intenso, som intenso, que dói, chega a doer quando você ouve ele em um som maior, uma intensidade maior dele, nós podemos também calcular isso. Tem se criado leis, tá? Nós temos leis mundiais para a questão de sons. Algumas pessoas sofrem pelo uso excessivo de fone de ouvido, né? Para você estar escutando o som sucessivas vezes, tá? Muito tempo de exposição. Aqui na cidade tem um decreto municipal que fala sobre a questão do que é permitido ou não é permitido com relação a sons, horários, intensidade. No decreto fala de fiscalização, tá? Então, também é bem interessante a gente fazer essa leitura, tá? Eu vou trazer para vocês quando a gente chegar mais à frente, que a gente vai estudar o sistema, tá? O sistema de audição, como que se comporta o nosso ouvido, nossa parte da orelha, o pavilhão externo que capta o som, os todas as partes internas até chegar a informação do som para nós, e que são o cérebro, e ele retornar para nós dizendo, esse som é isso, esse som é aquilo, esse som é isso, esse som é aquilo, que é em frações de segundo, tá? Então, quando a gente chegar lá, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso também. Nós temos uma intensidade de som, que ela é dada pela potência, então essa potência que está calculada anterior, né, que é a energia dividida pela variação de tempo, que a gente pode pegar esse valor e dividir pela área, tá? Pelo espaço de propagação, ok? A área perpendicular à direção de propagação. Então, se a propagação está na horizontal, nós vamos ver a nossa área, tá? Aqui na vertical, então ela vai estar perpendicular. E quando ela não estiver perpendicular, que é um caso muito específico, é quando a gente fala de setores, tá? E falando em setor, nós temos que lembrar da área circular, tá? Então, nós vamos lembrar da superfície da esfera. E quando nós falamos de superfície, de esfera, de círculo, de comprimento e circunferência, nós vamos ter que lembrar de π, né? Valor de π. Muitas vezes a gente usa o 3,14, se o problema não indicar, ou ele não der como resposta o valor do π acoplado, a gente tem que fazer essa multiplicação. E também de raio, né? Lembram o que é o raio? O raio é o diâmetro dividido por 2, tá? É a metade do diâmetro. E o π a gente vai estar desenvolvendo, que é o
comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, tá? Mas ele já vem pronto para vocês a resposta do que vem a ser o π, né? Então, como nós estamos falando da esfera, nós temos então uma projeção da área, tá? Da superfície da esfera dada por 4πr ao quadrado. Então, olha aí, nós temos o πr ao quadrado, né? E nós vamos estar intensificando aí, mas sempre vai dizer para vocês que nós estamos falando de uma superfície de área circular, tá? Senão nós vamos voltar com a intensidade apenas potência dividida pela área, tá ok? Prof, eu vou ter que calcular essa área? Não, muitas vezes ele vem pronto, mas pode acontecer ele estar pedindo alguma área, daí você vai lembrar lá das aulas de matemática mesmo, tá? Cálculo de área do quadrado, retângulo, qualquer uma situação aí que a gente possa estar, inclusive a área do círculo, tá? Que a área do círculo sim é só πr ao quadrado, tá ok? Como a potência da onda produzida pela fonte é constante, podemos concluir que a intensidade de uma onda que se propaga para todas as direções é inversamente proporcional ao quadrado da distância do ponto analisado à fonte. Então, nós temos uma projeção desse esqueminha aqui a seguir, aqui, ó, dessa relação. Nós temos uma fonte geradora e nós temos uma direção. Por que o som sai de uma qualidade em longitudinal, tá? Longitudinal, já está dando uma dica para vocês, né? Quando nós trabalhamos com amplitude e junto com a direção, tá? Lembrando da onda, nós temos módulo da onda, nós temos sentido e nós temos direção. Então, ela também é vetorial, tá? E quando você está atrás da fonte, eu estou com a fonte aqui, está atrás da fonte, eu escuto de outra maneira, tá? Então, nós vamos fazer essa análise também, tá ok? Isso acontece principalmente, acontece não, vamos dizer assim, que ela é visível, ela é ouvível, né? Principalmente com as sirenes de bombeiro, as sirenes de ambulância, de modo geral, até mesmo de polícia, né? A sirene ativo de polícia ou de sinalização. Então, a gente tem várias perturbações para a gente estar analisando, tá? São perturbações, sim. Ondas são perturbações. Então, quando nós temos uma onda, nós vamos visualizar esse desenho a partir de agora. Prof, mas isso aqui não tem nada a ver com onda. Não sei, fisicamente ela é representada assim, tá ok? Equilíbrio, centro, ok? Então, nós temos um ponto de equilíbrio ao centro da nossa onda. Quem está, acima, tendo o ponto máximo, nós chamamos de crista. Quem está abaixo, tendo como base o ponto mínimo ou menor distância ao equilíbrio, tá? Nós chamamos de vale. E a amplitude, tá? A nossa amplitude é a distância entre o equilíbrio e a onda, e a crista, ou o equilíbrio e o vale, tá? Então, aqui nós temos a nossa relação aqui de amplitude aqui, tá ok? Certo? Então, né, essa é a nossa relação aqui. Um ciclo de onda completa é quando eu consigo cortar, se eu conseguisse cortar, tá? Cortar a nossa onda, ó. Ela iniciou no ponto de equilíbrio, subiu, desceu, ponto de equilíbrio, tá? Até esse ponto aqui, ele é um ciclo, é um período, tá? Então, a gente já vai trazer aquele conceito de período lá de trás para cá, porque o nosso tempo é variado de acordo com períodos. Qual é o período? Período que ele leva para fazer uma volta completa. E a nossa volta completa seria a organização do 360 graus. Como que eu defino dentro da onda o 360 graus? Ó, olha para o desenho aqui na tela, ó. Subiu, crista, equilíbrio, vale, equilíbrio. Se eu pegar essa ponta e juntar com essa, eu fico no contorno de
360 graus. Então, eu tenho um período aqui no meio, tá ok? Essa é uma relação dada, reproduzida aqui, por desenho aqui, ó. A pessoa tá com uma corda, lembra que eu falei? Uma corda com um ponto fixo. Essa minha mão aqui é essa parede, tá? É a parede aqui do lado. E esse movimento que eu faço aqui, ó. Tchum, 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 pra cima e pra baixo. É claro que isso aqui é muito molinho, tá? Então, se eu fizer só uma vez pra cima, tá? Isso aqui não é uma onda. Isso aqui é só um pulso. Pulso, ok? Ele é um pulso, ó. Pulsionei, parei. A partir do momento que eu repito sucessivas vezes, tá? Nós chamamos de trem de onda. É essa repetição de vários pulsos aqui, ó. Essa repetição de vários pulsos aqui, nós chamamos de trem de onda, certo? Então, aí nós estamos falando de onda propriamente dito, tá ok? Até então, se eu fizer só uma elevação, um pulso. Se eu pegar uma pedra e jogar na água, um pulso. Se eu pegar várias pedras e ficar jogando no intervalo de tempo, eu tenho uma onda. Tudo bem? Certo? Aqui nós estamos vendo as nossas setas, tá? Também ele pede para você avaliar, tá? As setas. Vertical representando o sentido da velocidade, então a nossa velocidade é vertical, que ela é dada, ó, o movimento que eu estou fazendo aqui, ó, cima para baixo. Então isso aqui é o que define a velocidade da minha onda, ó, mais leve, mais rápido, tá? Nas cristas e no vale, a velocidade dos pontos da corda é 0, então ela para na crista, para no vale. Crista em cima, vale embaixo, tá? Pois eles representam a posição do intervalo de tempo da corda, que é o que a prof disse. Começa como se fosse aqui, ó. Começa no ponto A, passa por B, por C, por D e para no E. Esse aqui é um período, ok? Então, quantos períodos eu teria nessa onda que está sendo projetada aqui, ó? 1, FGHI 2, JKLM 3, tá? Então, nessa posição aqui, eu estaria falando de 3 períodos. E aí, depende qual vai ser a análise. Esses 3 períodos quer dizer que foi 1 período por segundo, né? Então, que frequência que ele deu? Então, nós vamos voltar ao conceito de período e frequência que nós vimos no capítulo anterior, tá ok? Certo? Aqui ele continua explicando para nós, e aqui ele traz alguns conceitos bem importantes para a gente poder analisar e recordar. Essa seria uma expressão, uma representação de uma onda, tá? Só para visualizar, imagina, vamos pensar assim, imagina a pedra caindo dentro de uma bacia, tá? E ela vai fazer esse formatinho aqui para vocês. Dentro de uma onda circular, nós temos o raio. Tem que lembrar a nossa raio. A primeira onda que se forma é chamado de frente de onda. Então, nós vamos trabalhar com o raio até a frente da onda, independente dos outros pequenininhos que tá vindo atrás, tá? Então, aqui são alguns conceitos. Ela começa de dentro para fora. Ela vai fazer sempre esse trajeto aqui. O que mais que temos aqui? A frente de onda representa o conjunto de pontos do meio que são atingidos pela onda no mesmo instante. Já o raio da onda, que é perpendicular à frente, ó, perpendicular, quer dizer, ó, ok, ó, aqui nós formamos um ângulo de 90 graus, tá? É perpendicular, ok? Ó, podemos dizer que aqui também é outro raio, tá? Ok? A frente da onda representa a direção e o sentido da onda no meio onde ela se propaga. Então, dependemos também da questão do meio, tá? Nós temos que estar bem claro isso, que em algumas situações nós vamos conseguir determinar com a frequência, com
o ar, né? Então depende do meio, na água, no ar, tá? Na areia, na terra, no sulco, tá ok? Outros nós vamos estar falando no vácuo também, tá? Então vai ter a diferença de relação de meios, tá? Olha o que nós temos aqui, um exemplo resolvido. Vamos só ver esse exemplo aqui resolvido e depois vocês vão fazer os exercícios também, tá? Para a aula de hoje vocês vão resolver os exercícios na sequência. Uma fonte emite ondas esféricas, falou em esférico, eu estou falando da superfície esférica, então já sei que a minha intensidade de onda é o P sobre 4πr ao quadrado, tá? Já tenho que recordar isso. Com potência constante, então ele tem uma potência única. A distância de 10 metros da fonte, tá? Então ele está a 10 metros da fonte. A intensidade da onda é 5 watts por metro quadrado, tá? Então, vamos determinar a potência da fonte. Ele está a 10 metros da fonte, então vamos pensar aqui no nosso desenho. A fonte originária é esse centro aqui, ó. Se ele está a 10 metros, essa é a frente da onda. Nós estamos falando do raio, ok? Então, o raio é a distância entre a fonte e o que você está querendo observar, tá? E o observador que a gente chama aí. Então, o nosso 10 metros é o nosso raio, tá? E nós temos então uma intensidade, já temos com a intensidade aqui certinho, tá? Então, a potência da fonte nós vamos ter que encontrar o valor dela. Se nós temos o raio, nós falamos de ondas esféricas, então nós somos da superfície esférica, da área da superfície esférica, né? Então, eu vou substituir o 5 no lugar do I, o P que eu quero encontrar, 4π, tá? Como o problema não está dizendo para nós usar π igual a tanto, não há necessidade de transformar. Ele pode levar o valor do π com ele, tá? Então, aqui nós conseguimos trabalhar com essa relação, tá ok? Ó, 4 vezes π vezes 10 ao quadrado, que é o nosso raio ao quadrado. Deu 100, o 4π está dividindo, poderia multiplicar aqui tranquilo, tá? 100 vezes 4, 400π, vezes o 5, que está dividindo, vai passar multiplicando, 2000 π watts, tá? Que é essa nossa relação de potência aqui nossa, tá ok? Outro item que está pedindo aqui para vocês, na letra B, a intensidade da onda a uma distância de 25 metros da fonte. Se ao invés de ela estar, então, a 10 metros, eu já sei qual é a potência dele, né, relacionado no exercício anterior, então eu posso, porque a potência é constante. Estão vendo que aqui em cima diz para nós, se ela é constante, então ela é um valor fixo para 5 metros, para 10 metros, para 20 metros, para 30 metros, para 100 metros, tá? Então ela foi encontrado anterior, eu posso utilizar no próximo problema, desde que está um problema relacionado a outro, ou como é aqui um subitem, tá? Então, aqui nós temos um raio agora de 25, a potência nós já temos no exercício anterior, só substituir e encontrar o valor da intensidade, tá ok? Certinho? Vocês vão estar fazendo durante a aula hoje, então, o exercício 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, ó, 6, 5, 4, 3, 2. Vocês têm 5 exercícios para fazer, para estar encaminhando para a próxima aula, né? Para segunda-feira. E aí a gente faz a correção, tá? Beleza? Tudo certinho? Qualquer coisa vem para a apostila, faz leitura, volta no vídeo, lê de novo, tá ok? Nós vamos parar por aqui, eu não vou misturar a classificação das ondas, vamos deixar para a semana que vem. Beleza? Certinho? Até mais para vocês. Se cuide.